Bom dia, Águias, bom dia 31 de dezembro de 2025, último dia do ano. E ó, amanhã já é 2026. Galera, espero que todos vocês possam fazer aquela passagem em paz, com alegria, com muita fé em Jesus. E que você possa conseguir em 2026 realizar seus sonhos, né? E galera, eu já vou trazer para vocês aqui uma informação, né? É uma crítica, não só de 2025, das plataformas, das redes sociais, né? E do próprio Estado democrático que se dizem, né? Quando existe uma democracia, existem questionamentos. E quando existem questionamentos, devem ser investigados esses questionamentos, mesmo que não seja verdade. Porque, no caso, bom, para quem acompanha as redes sociais, essa plataforma especificamente, ela vive sendo suspensa e limitada o alcance, né? Por isso que eu peço para você, já compartilha, né? Já curte, comenta. E o que eu queria falar para vocês, que não existe democracia quando existe censura, né? E o Estado, ele normalmente ele sempre busca censurar em benefício, às vezes, né? E muitas vezes até da manutenção do que está, para não se indispor, às vezes, com peixes grandes, com autoridades. Mas que tipo de autoridade? Muitas vezes elas chegam ao poder, elas podem... esse é um questionamento. Qual tipo de autoridade? Pode ser qualquer tipo, pode ser do limpador até o nível mais alto de autoridade dentro da estrutura democrática. Que tipo de autoridade pode liderar um país, uma nação, uma equipe, uma empresa, se os meios ao qual ele utiliza não são meios adequados, não são meios dentro da lei? E aí muitas pessoas podem dizer, os fins justificam os meios, mas na realidade não justifica. Por quê? Porque se existe uma regra para que todas as outras 300 milhões de pessoas sigam, por que somente aquela pessoa pode fazer ali aquele estrago com a cultura de um país, com um país inteiro, né? É mais ou menos isso que a gente questiona. São reflexões de uma sociedade que cada vez mais ela consome e cada vez mais ela custa mais caro, né? Uma sociedade que consome, que custa mais caro para a manutenção dela, gera escândalo de corrupção. Por quê? Porque ela vamos voltando. Uma sociedade que consome muito e custa mais caro, mas nada produz, não produz nada, toda a produção é cortada e proibida por causa que o Estado tem medo da independência individual das pessoas. Eu falo, toda produção é cortada, eles não precisam cortar e falar você está proibido. Eles aumentam os encargos, os impostos, os tributos, assim as pessoas acabam sendo cortadas, tá? Então, quando toda a produção é cortada, mas a sociedade consome muito e custa caro, ela vai gerar o que nós vivemos nos últimos 20 anos aí, 2025, nos últimos 25 anos, né? Teve na década de 90, mas era mais controlado a questão das corrupção, a questão dos desvios de verba pública, a questão de, por exemplo, agentes financeiros que às vezes para manter o brand, né? Para manter o nome, para manter a marca, para manter a estrutura, esses agentes emitem títulos que não valem nada, eles desviam, por exemplo, não é que desviam, como é que eu posso falar? Eles ocultam, escondem que aquela empresa, aquele banco faliu,
E a questão que é bem clara é que qual o ponto de vista do Estado referente a tudo isso, sendo que o próprio Estado, para se manter no poder, os grandes, os maiores que comandam tudo, também muitas vezes tem esses escândalos, né, que vem pipocando diariamente. E a pessoa comum, a pessoa que acorda 4 horas da manhã para ir para o seu emprego, para o seu trabalho, fala, pô, se o presidente, se o governador, se o político, se aquele banco, né, que ele pode fazer, porque o cidadão não, muitas vezes se controla e não faz, né? Então são questionamentos que a sociedade ela precisa mudar, né? Ela precisa responder, ela precisa refletir para que ela possa caminhar para um futuro de progresso. Não adianta ser um exemplo, colocar um brasileiro com essa cultura, muitas vezes, de querer dar um somebody love, dar um jeitinho, num país que tem umas regras mais rígidas, a não ser que ele assuma o poder, ele consegue fazer as regras ficarem parecidas com ele, né? Porque as regras numa nação, a regra numa empresa, ela é o espelho de suas lideranças, assim como, né? Só que quando entra essas pessoas em culturas diferentes e elas percebem que elas precisam mudar, elas mudam. Só que o Estado, com o poder que ele tem para mudar, muitas vezes não muda por causa que é cômodo, porque toda mudança ela é desconfortante, ela é chata, ela é muito. Então são essas reflexões. Na sua opinião, países ou locais ou empresas ou pessoas, né? Elas conseguem mudar quando elas adquirem ou elas conhecem uma nova cultura, ou elas preferem ficar na zona de conforto? Tá tudo bem, tá tudo certo. Coloca aí nos comentários. Consciente Cidadania, um feliz 2026 e vamos ver se Deus abençoa as mentes de todos os líderes da nossa nação, do nosso planeta, né, do nosso mundo, para que em 2026 possa ser conduzido através de coisas boas, valores de paz, valores de ética, respeito, né, e princípios. Vamos ver o que Deus prepara para 2026 para todos nós. Mais um ano, mais um desafio diferente e bora, força, você vai vencer, guerreiro. Tamo junto.